Do livro Luz do Mundo, ditado pelo Espírito Amélia Rodrigues, apresentação de Zezé Franco na web rádio Cristo Consolador, apresentou um programa simplesmente imperdível, uma história excepcional, história de Jesus, você não pode perder. Mas eu quero lembrar que a nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. Nós reunimos aqui o maior acervo possível de obras espíritas para que você encontre no mesmo lugar aquilo que atenda às suas necessidades. É por isso que reproduzimos aqui os programas da Web Rádio Cristo Consolador e da Web Rádio Estação da Luz, entre outros. O programa Espírito História de Jesus, pelo Espírito de Amélia Rodrigues, com Zezé Franco na Web Rádio Cristo Consolador, simplesmente excepcional. Muitíssimo obrigado pela companhia e vamos ao programa. Boa tarde, boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa da Web Rádio Cristo Consolador. E hoje é dia de História de Jesus, por Amélia Rodrigues. Vou mexer aqui, gente. Vou mexer aqui um pouquinho. Eu vou suspender aqui, que eu esqueci de suspender. Pronto. Agora está tudo certinho, antes que a produção puxe as minhas orelhas. Volta e meia eu levo um puxão de orelhas. Não mexe, você está centralizada. Tá bom. Para a gente começar bem, vamos fazer a nossa prece. Graças a Deus. Gratidão, meu Deus, por mais um dia, mais um encontro. Encarnados e desencarnados em torno das histórias de teu Filho Amantíssimo, que nos guia e nos levará até o teu encontro. Que possa, Senhor Jesus, e teu amor nos envolver e nos sustentar, juntamente com o amor de Mãe Maria, a todos nós, encarnados e desencarnados presentes. Deus, muita paz. Pergunta número 1. Ih, tem que mexer de novo, que agora vai com a cambita. Gente, eu e tecnologia temos um problema de incompatibilidade de gênios terrível. Quem sabe daqui a umas 5 encarnações, pelo menos, a coisa muda. Pergunta número 1, como você está se sentindo hoje? Pergunta número 2, a água está por aí? Refrescou, né? Mas mesmo assim ainda vai água. Por acaso, se alguém estiver me assistindo pela primeira vez, seja bem-vindo. E é um jeito muito informal, muito simples, tá? Estamos todos aprendendo. Eu sou a primeira que preciso, dá licença, que Joana de Ângeles falou que o que eu faço aqui e outros colegas fazem muito melhor que eu, e são palestrantes mesmo, é uma autodoutrinação. Estou me autodoutrinando. Nós estamos continuando o livro, um dos meus favoritos dela, Luz do Mundo, que se bobear, a gente já está na metade, espia, passa rápido. A história é a de número 12. Eu acho que assim se lê. Efata. Abre-se. Olha o momento oi aí. Oi, Normoinha, tudo bem? Me chama Norma Signoretti, de Normoinha. Há anos isso. A gente se conhece há anos. Ela está sempre aqui me ajudando, me dando uma força. Gratidão por isso. Então, eu acho que se lê assim. Efata. É E-P-H-P-H-A-T-H-A. Abre-te. E nos conta Amélia Rodrigues da seguinte forma. Ecoava pelas serranias a bênção da cura produzida na mulher cananeia, qual raio de inesperada luz que atingisse demorada noite, que dominava os habitantes de Tiro. Em face do inusitado fenômeno, uma compreensão nova começou a dilatar o entendimento daquelas gentes ante o fato irretorquível da divina interferência, que a todos comovera. Era, porém, mister que ele conduzisse a mensagem por toda parte, pois que para isso viera.
Deixou, portanto, as alturas da montanha e começou a descer, buscando as paisagens queridas do lago como para refazer-se das demoradas fadigas. Na longa jornada, fruíra com os amigos a necessária comunhão com o alto. Todavia, deveria prosseguir no ministério sublime da sementeira da esperança. Os tecidos gastos que se refaziam ao contato das suas mãos voltariam a desgastar-se, pois que todos os homens marcham inexoravelmente para o túmulo. Por mais longos e demorados sejam os dias do ser na Terra, cada etapa reencarnatória é sempre breve período que faculta aprendizagem, mas não realiza todo o trabalho de sublimação num só lance. Imprescindível, portanto, conceder aos homens os instrumentos de libertação definitiva das amarras infelizes para facultar a ascensão dos candidatos em experiências necessárias quão dolorosas. Com licença. Por essa razão, a palavra de vida tinha regime de urgência, por transformar-se em fonte de incomparáveis benefícios, de cujas consequências o homem galgaria os degraus superiores na busca da felicidade e da paz. Vivendo entre os homens, permitia-se o mestre sentimentos que o nivelavam os companheiros, de modo a fazer-se um igual, conquanto a sua elevação incomparável de sublime guia e benfeitor de todos. Cercava-se dos amigos e ofertava-lhes os tesouros incalculáveis da esperança na vida espiritual, lenindo-lhes todas as aflições e enxugando-lhes os suores pesados com o lenço da ternura e os panos da amizade pura. Isso é tão delicado. Atendia às rogativas das mães aflitas ante os esquifes dos filhos adormecidos em catalepsia profunda. Auscultava os sentimentos de dor e de angústia, tentando diminuir a mágoa e o medo. Acudia à solicitação infantil, dialogava com os comensais da usura e da delação, observando-lhes os abismos íntimos entulhados de treva. Remendava corpos dilacerados, abrindo olhos e ouvidos, desvinculando das criaturas os espíritos imundos, mas tudo isso não era o essencial. Sua compaixão socorria, consoladora, as mazelas humanas, a fim de sustentar os lutadores e aflitos, não obstante cuidasse de que cada um, os beneficiados, não voltasse aos erros, de modo a se defenderem de males muito piores. Penetrar na paisagem das almas e clarificá-las, arrancá-las do porto do ódio e das algemas do orgulho, quebrar todos os grilhões com o pretérito culposo e fazer brilhar a luz da consciência, da confiança nova. Eis o ministério maior, a que ele dava o seu mais expressivo carinho, albergando nos horizontes infinitos do seu verbo de luz as humanidades dos tempos por vindouros. Os homens, porém, mergulhados no corpo de névoa, esquecidos das visões santificantes das esferas espirituais, atormentam-se e debatem-se pela conquista do maravilhoso e deslumbrante, a fim de poderem avançar, embora claudicantes, no rumo da legítima aspiração. E, por isso, o mestre socorria as necessidades das multidões que o seguiam e buscavam, ávidas de novos milagres.
Além do lago, estavam as terras da Gaulonítida e da Decápole, coroando os montes rasgados abruptamente sobre as águas. Aqueles sítios que se caracterizavam pelo orgulho da cultura helenista e eram irrigados pelo politeísmo, recusavam tudo o que procedia de Israel, em velhas e demoradas rixas, particularmente quando originados da Galileia, que eram terras de pastores, pescadores, lavradores, gentes simples e humildes. O mestre, todavia, experimentava a necessidade de levar a todas as terras ao alcance de suas jornadas o verbo divino e reconfortante. Como, porém, as notícias dos seus prodígios, desculpem, o tempo muda, os alérgicos me entenderão. Alérgicos unidos jamais serão vencidos. Tem um espirro indeciso aqui. Retomando. Como, porém, as notícias dos seus prodígios já atingissem aquelas regiões, aglomeraram-se curiosos que o identificaram e, de inopino, uma multidão se adensou à sua volta. Como as enfermidades são a resultante dos desregramentos humanos e estes se encontrem por toda parte, ali, diante das mãos, os limitados e infelizes formavam um compacto grupo, ansioso, cheio de esperanças. Nas suas almas, as interrogações íntimas inquiriam quanto às possibilidades do Galileu, e, cantando expectativas, acercavam-se ávidos, buscando o aguardado milagre, libertador de fora, pois o verdadeiro fenômeno da libertação, que procede de dentro, sempre fica à margem do interesse coletivo. Diante dele, exaltam-se os desejos superiores. A sua paz irradiante transforma-se dos que o cercam em festa de alegria, e a sua luz ignota penetra dulcificando, de modo a que singular e insólita serenidade de todos se aposse tranquilizante. Nesse clima que visita aqueles que ali ora o recebem, alguém, em nome do desejo de todos, antes de qualquer delonga, antecipando a que os seus lábios entoem o hino do despertamento de consciências, toma de um atormentado, de todos conhecido, um surdo e gago, e apresenta-o a ele, rogando, em dúvida, sua intervenção. O homem, que personifica a representação das chagas humanas de todos os tempos, deseja e duvida, anseia e teme, quer e não compreende, deixando-se arrastar inerme pela curiosidade geral. Comovido ante o paciente irresponsável, cobaia ignorante da mole humana que testa a sua grandeza e o seu poder, toma-o pela mão e afasta-se. O homem segue-o, tocado pelo estranho magnetismo que se irradia do mestre. Sente-se como jamais outrora experimentara sensação igual e acompanha quase em júbilo o incomparável estranho, entregando-se-lhe tranquilamente, agora em totalidade de confiança. A sós, o amigo ergue os olhos aos céus, põe os seus dedos nos ouvidos do enfermo e toca-lhe a língua. Efata, diz o Rabi, abre-te.
Desconhecida energia vitaliza aquele ser alquebrado, vencido, e ele brilha pelos olhos em fulguração de felicidade. Fala, ouve, e toda uma sinfonia canta no seu espírito, fazendo-o vibrar. Não o digas a ninguém, ordena o médico divino. Mas o homem, dali saindo, narra aos ouvintes deslumbrados a cura de que fora objeto. Considerando a moderna fenomenologia mediúnica, antiga na forma, pois que de todos os tempos, e odierna pelos ensinamentos por ela auridos, os mesmos interesses perturbam as atuais multidões, como no passado perturbaram aquelas que acompanhavam Jesus. E ainda hoje, conquanto ouçam a verdade, demoram-se de entendimento tardio, quais se fossem surdos e, embora falem, gaguejam diante dos compromissos superiores, demorando lamentavelmente na mesma odienta pachorra a que se acostumaram, rogando, porém, novidades, o sobrenatural, o maravilhoso, para prosseguirem no reino encantado da ilusão. E ele, erguendo os olhos, proferiu Efatá. O surdo e gago reconhecido saiu a narrar o de que fora instrumento, iniciando de logo a própria indispensável renovação. Então, vamos ver o que eu consegui captar, pesquisar, anotar aqui nos meus alfarrábios, estão aqui embaixo, sobre essa história tão delicada. Primeira coisa que aparece, primeira frase, ecoava pelas serranias a bênção da cura produzida na mulher cananeia. Cananeia ou Cirofenícia. Isso está em Marcos 7, 24, 30. Jesus havia se dirigido aos arredores da cidade de Tiro e Sidom, na antiga Fenícia, área que atualmente faz parte do Líbano. E a gente vai lá no Novo Testamento ver o que a gente encontra. Vamos lá. Antes desse encontro com o nome certo é a cura da filha de uma cananeia, Marcos nos conta, os evangelistas nos contam que o Senhor Jesus estava... Sabe aquela cena que Jesus senta para comer com os fariseus e não lava as mãos? E ele vai dando uma série de ensinamentos, né? Come o pão com as mãos sem lavar, esse povo com lábios me honra, mas seu coração está muito distante de mim. Depois foi honrar a seu pai e sua mãe. E depois, né? Ele falou, nada há fora do homem que entrando nele possa torná-lo comum aqui, com a ideia de não ser santificado, tá? E aí os discípulos foram conversar com ele, não tinha entendido, e ele explicou, né? E falando que do interior dos homens, do coração dos homens, saem desígnios, maus, comunicações, essas partes todas que a gente, né, conhece. E aí, saiu dali, partiu para o território de Tiro, que a gente já viu, que faz parte da antiga Fenícia. Antiga Fenícia, isso mesmo, a área que atualmente faz parte do Líbano. Partiu para lá, tá? Entrando em uma casa, queria que ninguém soubesse, mas não foi possível ocultar-se. É o momento, né, que foi descoberto. Todavia, uma mulher cuja filha tinha um espírito impuro, ouvindo a respeito dele, imediatamente veio e prosternou-se aos seus pés. A mulher era grega, de origem ciro-fenícia,
e pedi-lhe que expulsasse o daimon. Daimon é deus pagão, divindade, gênio, espírito, mau espírito, demônio. Expulsasse o daimon da sua filha. Dizia-lhe: deixa primeiro ser saciados os filhos, pois não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Isso Jesus respondendo, né? Em resposta, ela lhe diz: Senhor, também os cachorrinhos comem, debaixo da mesa, das migalhas das criancinhas. Disse-lhe: por causa desta palavra, vai, o daimon já saiu da tua filha. Partindo para a sua casa, encontrou a criancinha deitada sobre o leito e o daimon já tinha saído. E aí, onde Jesus estava, na história de hoje, o pessoal já tinha sabido o que tinha acontecido, né? Só que ela fala que era mister que ele, Jesus, conduzisse a mensagem por toda parte, pois para isso viera. Aí a gente vai voltar a um livro que a gente já conversou, Quando Voltar a Primavera. Mas não é história. Um texto de Dona Amélia. Primeiro, ela nos lembra o seguinte: voz alguma que a sua jamais se equiparasse. Amor nenhum igual ao seu amor. Rei da terra, cujas fronteiras se perdem no sistema que a sustenta, foi o servo dos mais infelizes. Em ocasião nenhuma, acusou, perseguiu, gerou vítima. Sem qualquer título de ostentação, somente aceitou o de mestre, por ser, em verdade, aquele que ultrapassou as dimensões do pensamento humano. Em outra parte do livro, ela vem lembrando a história de Israel, né? Que se perde na história da própria antiguidade oriental. Porquanto ditas tribos que habitavam aquelas terras eram os descendentes do povo que Moisés libertara do Egito, da escravidão do passado. Aí vai falando sobre Davi, sobre Salomão e tal. As disputas que existiam entre Israel, e aí começaram a época das guerras, né? Quase 20 séculos antes de Cristo apareceram as primeiras referências ao nome de Jerusalém, derrubadas sucessivamente por filisteus, árabes, povos errantes do deserto, sofreu uns terremotos sob o reinado de Oséias. Aí depois veio Nabucodonosor, da Babilônia, né? Depois, que a destruiu, isso no século VI a.C., e Ciro, rei dos persas, devolveu-a aos judeus. Pouco menos de 50 anos depois, nos séculos seguintes, voltou a sofrer o peso e o jugo de Alexandre Magno, dos Ptolomeus, dos Seleucidas, dos romanos, e nesse período nasceu Jesus. E ela fala que o reino de Israel, ao tempo de Jesus, se distendia entre montanhas, planícies, desertos áridos, campos e terras férteis, litorais e lagos que o refrescavam. A ardência no verão fazia-se amenizar durante a quadra hibernal, num cromo deslumbrante. Das planuras do Hermon às terras quentes do Jordão, há toda uma variação de clima e cores. Na parte sul, o deserto de Negev, abrasador no verão, torna-se frio no inverno,
enquanto na Galiléia o calor dos meses quentes cede lugar às chuvas abundantes e ao frio na quadra oposta. País de contrastes, Israel. A natureza, em suas paisagens bucólicas e tristes, onde Jesus viveu e pregou, podem ser denominadas como um quinto evangelho, tal a autenticidade das narrações dos quatro outros que colocam a beleza e a vida nos rebordos e fossos imundos das praias e montes, nas aldeias e campos férteis, dos quais ele retirou a musicalidade para o eterno poema da Boa Nova. O país era de pequena dimensão geográfica, a fim de facilitar a locomoção do rei Excelso, a vencer-lhe as distâncias, a esparzir o pólen da esperança e colocar o bálsamo da paz em todos, por toda parte. E aí, Dona Amélia começa a nos falar sobre as curas, né? Os tecidos gastos, ou seja, o corpo humano, se refaziam, que se refaziam ao contato das suas mãos, voltariam a desgastar-se. Né? Todo mundo vai desencarnar um dia, não tem como. Né? E aí, cura, gente, vem de curare, latim, que significa recobrar nossa saúde, tratar e até mesmo consertar um erro. Há um livro que eu não vou dar spoiler, que acabou de chegar, mas ele trata de autocura. Entre outras coisas, o autor se chama Juliano P. Fagundes. Na introdução do livro, ele nos fala de uma resposta de Emmanuel sobre a possibilidade, perguntado a ele, dessas entidades espirituais revelarem à humanidade os processos de cura da hanseníase e do câncer. Ah, mas hanseníase ainda existe? Existe. Nos últimos 10 anos, foram 30 mil casos aqui no Brasil. Os remédios chegam a um ponto de neutralizar a ação do bacilo, então, com o passar dos anos, a pessoa não transmite mais, mas continua com o bacilo no corpo. Tanto que não desencarnam de hanseníase, desencarnam de outras doenças. E aí, nos diz ele que Emmanuel explicou que, na verdade, na própria natureza da Terra e na organização de fluidos inerentes ao planeta, já residiam todos esses recursos de cura, embora ainda não apreendidos pela ciência. No entanto, um outro recurso também carregava um efeito curador muito mais potente e duradouro: o fim do orgulho e do personalismo. E ele comenta o autor assim: o ponto de vista que Emmanuel nos traz é dos mais desconcertantes, sobretudo para nós, que ainda carregamos alta carga de incredulidade. Poderíamos acabar com as doenças crônicas, as enfermidades consideradas vulgarmente como as mais cruéis e dolorosas, em poucas gerações, bastando para isso, entre aspas, apenas modificar nossa conduta moral. A cura física passaria, então, pela cura moral, como lado de uma moeda psicogenética. A teoria foi elaborada pelo psicólogo suíço Jean Piaget a partir da década de 1930. Poderíamos nos tornar super-humanos em uma centena de anos, mas, infelizmente, a língua portuguesa nos ensina que o futuro do pretérito, poderíamos, pode ser algo tão possível quanto improvável, já que não raro as doenças, enfermidades e a morte resultam do abuso, da transgressão às leis divinas. Isso está no Livro dos Espíritos, questões 714A e 964. Vamos continuar. Em um outro livro, que eu também ainda não vou falar bonitinho dele, porque vai entrar em breve na estante, no programa das quartas-feiras, nossa conversa das quartas-feiras,
Estante espírita. O autor, Gesiel Andrade, nos lembra que Jesus, em muitas outras passagens evangélicas, ressaltou ainda a importância da fé na cura espiritual. Tendes fé em Deus, tendo fé de que tudo o que disser sucederá, ele o verá cumprir assim. Minha filha, tua fé te salvou, vai em paz e fica curada de tua moléstia. A tua fé te curou. Erguei-vos, ide, vossa fé vos salvou. Homem de pouca fé, por que duvidaste? Onde, pois, está a vossa fé? Seja feito segundo a vossa fé. Não temais, crede somente. Gente, olha quantas vezes Jesus falou isso para a gente. Pois é. E no livro Impermanência e Imortalidade, de Carlos Torres Pastorino, deixa só eu acertar aqui, que tem muito livro aqui. Primeiro, página 40 e 41. Ele também nos fala que a mente é capaz de elaborar processos dinâmicos que influenciam a saúde, preservando-a ou agredindo-a, de igual maneira trabalhando a estrutura emocional e comportamental da criatura humana. Quando as doenças se encontram íncitas no perispírito, que as imprime na organização física, na emocional ou na psíquica, a mente ainda aí desempenha um papel relevante, porquanto, compreendendo a ocorrência, poderá modificar-lhe a manifestação mediante a resignação dinâmica, isto é, a aceitação da ocorrência com ação dignificadora a fim de erradicar-lhe a causa, corrigindo-a ou superando-a. Igualmente, através do amor, será possível a alteração do quadro patológico, desde que não vitalizado pelo desconcerto emocional, recebe ondas de teor edificante, criando condições propiciatórias para a instalação da saúde. E mais à frente, culturalmente, o ser humano vem sendo educado para vencer a dor e evitar a sua presença, utilizando-se de recursos que se multiplicam, desde os processos preventivos como os curadores, no caso das enfermidades e dos transtornos de emoção ou dos patológicos mais graves. Essa conduta, em si mesma, já constitui uma forma de sofrimento, o que proporciona medo e incerteza a respeito da vida e das suas manifestações na área orgânica. E ele nos fala, quando se tornar possível compreender e viver o conhecimento de que somente existe sofrimento, porque o espírito é o seu desencadeador, em razão dos atos que atentam contra os estatutos divinos, naturalmente o sentido existencial altera a sua conduta, proporcionando uma tranquila aceitação desses efeitos malsãos, convertendo-os em bênção de equilíbrio para depois. Que isso a importância desse entendimento é significativa, porque aí a pessoa passa a conduzir isso de forma edificante. É certo que esse procedimento exige uma decisão consciente e uma compreensão dilatada em torno da realidade superior. Vamos continuando. Voltamos no Quando Voltar a Primavera. Quando ela nos lembra sobre a multidão. Sempre o Senhor esteve visitado pela multidão. A multidão, porém, são as chagas sociais, as dores superlativas, as agonias e decepções, as lutas e angústias, as dificuldades. Em toda parte, o mestre sempre esteve cercado pela multidão.
Através das suas mãos perpassavam as misericórdias, as blandícias, manifestava-se o amor. O seu dúlcido e suave olhar penetrava a massa amorfa, sob a dor repleta de aflitos e ansiosos, lenindo as desesperações e angústias que penetram as almas como punhais afiados e doridos. A multidão são um imenso vale de 1000 nonadas e muitas necessidades humanas mesquinhas, onde fermentam os ódios e os miasmas da morte semeiam o luto e disseminam a peste em avalanche desesperadora, num contágio de longo porte. Ele viera para a multidão, que somos todos nós, os sedentos de paz, os esfaimados de justiça, os atormentados pelo pão do corpo e da alma. Todos os grandes missionários desceram das altas planuras para as multidões que são o nadir da humanidade. Por isso sempre encontraremos Jesus cercado pela multidão. Ele é paz. Sua presença acalma, diminuindo o fragor da batalha, amainando guerras de fora quanto os conflitos de dentro. Ele é amor. O penetrar do seu magnetismo dulcifica, fazendo que os valores negativos se convertam em posições refletidas, em aquisições de bênçãos. Quando ele passa, asserenam-se as ansiedades. Rei solar, onde esteja, haverá sempre a claridade de um perene amanhecer. E aí, continuando aqui com Luz do Mundo. Quando ela nos fala, por mais longos, né, que sejam os dias na Terra, cada etapa reencarnatória é sempre um período que faculta a aprendizagem, mas não realiza todo o trabalho de uma vez só. Lógico, não dá. A gente não vai ficar em uma encarnação e resolver o problema todo. Não vai. Né? Então, imprescindível conceder aos homens os instrumentos de libertação definitiva das amarras. É o que Jesus fazia. Olha a tua fé te salvou. Faz isso, perdoa, amarás. Todos os ensinamentos do Senhor Jesus. Aí, Emmanuel, no Fonte Viva, na lição 56, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Isso está em João 3:3. O título da lição é Renasce Agora. E ele nos fala que a própria natureza apresenta preciosas lições nesse particular. Os anos que se sucedem com precisão matemática, mas os dias são sempre novos. Então, nós temos 365 ocasiões de aprendizado e recomeço anualmente. Né? Dispondo, assim, de 365 ocasiões de aprendizado e recomeço anualmente, quantas oportunidades de renovação moral encontrará a criatura no abençoado período de uma existência? Conserva do passado o que for bom e justo, belo e nobre, mas não guarde do pretérito os detritos e as sombras, ainda mesmo quando mascaradas de encantador revestimento. Cada hora que surge pode ser portadora de reajustamento. Se é possível, não deixe para depois o laço de amor e paz que podes criar agora, em substituição às pesadas algemas do desafeto. Renasce agora em teus propósitos, deliberações e atitudes, trabalhando, trabalhando para superar os obstáculos que te cercam e alcançando a antecipação da vitória sobre ti mesmo no tempo. E aí, cadê o livro? Está aqui, é tanto livro. Dona Amélia Rodrigues nos fala que, vivendo entre os homens,
permitir-se o mestre fazer-se um igual. O único momento em que ele deu a perceber quem ele era, fora do encontro com os essênios, né, foi na transfiguração. E aí, quando voltar a primavera de novo, deixa eu ver se eu já não li isso aqui. Sim, já li. Né? Tudo aquilo que Jesus falou ou fez, já foi lido. Ok. Vamos em frente. Tudo o que ele fez, né? Quando ela nos fala, e tudo aquilo que ele fez não era o objetivo maior, tá? O que era mais importante, então? Penetrar. Cadê? Nas paisagens das almas e clarificá-las, arrancá-las do porto, a pessoa fica encalhada lá, do ódio e das algemas, a pessoa fica presa, do orgulho, quebrar todos os grilhões com pretérito culposo e fazer brilhar a luz da confiança nova. Era isso. Né? Emmanuel, Fonte Viva, lição 74. Que horas tem? Tá. Quando a luz. O amor do Cristo nos constrange. Paulo, na segunda epístola aos Coríntios, 5,14. Quando Jesus encontra santuário no coração de um homem, modifica-se-lhe a marcha inteiramente. Algo de indefinível na terrestre linguagem transforma-lhe o espírito. As pessoas o chamam de desajustado, mas chegando nessa condição, ele sabe que o trabalhador divino como se lhe ocupa as profundidades do ser. O que ontem era prazer, hoje é ídolo quebrado. O que representava a meta a atingir é roteiro errado, que lhe deixa o abandono. Criatura fácil de contentar, mas muito difícil de agradar. A voz do mestre, persuasiva e doce, exorta-o a servir sem descanso. Para o mundo será inadaptado e louco. Para Jesus é o vaso das bênçãos. A flor é uma linda promessa onde se encontre. O fruto maduro, porém, é alimento para hoje. Felizes daqueles que espalham a esperança, mas bem-aventurados sejam os seguidores do Cristo que sumam e padecem dia a dia para que seus irmãos se reconfortem e se alimentem no Senhor. Em outro livro que também vai entrar no programa de quarta-feira, né? Então, nada de spoiler, não vou nem mostrar capa, na dica de nada. E ela fala em 2 locais. Gaulonítida, que fica uma extensão de terra próxima à Palestina, e Decápolis, é num grupo de 10 cidades ao sul do Mar da Galileia. Tá? Deixa eu ver se está aqui ou se está em outro livro. Sejamos hoje melhores que ontem. Não nos prendamos na possibilidade de oferecer prodígio de alta nobreza de um instante para outro, mas não busquemos interromper a tarefa de redenção e de amor a que nos comprometemos. Saber que tentação significa passado aqui e agora. É condição de espaço e de tempo que a misericórdia divina nos permite construir o futuro e o destino. Voltamos no Impermanência e Imortalidade, na introdução do livro.
A ânsia pela imortalidade encontra-se íncita em todas as criaturas humanas, em face da herança ancestral em que cada uma permanece. E somente a pouco e pouco, mediante uma expressiva contribuição do sacrifício pessoal e de autoiluminação, percebe o ser humano que transita num veículo impermanente, no qual tudo é transitório, no entanto, necessário, a fim de que o Cristo interno possa expandir-se, possuindo-o integralmente. E que o conhecimento da verdade liberta o ser humano das ilusões e impulsiona ao crescimento espiritual. Conhecereis a verdade vos libertará. Foi isso que Jesus falou, né? Multiplicando-lhes as motivações em favor da autoiluminação, graças à qual torna-se-lhe mais fácil a ascensão aos páramos celestiais. Vamos lembrando que Jesus falou, né? Sobre candeia, vós sois a luz do mundo, né? Vós sois deuses, tudo aquilo que eu faço vocês vão poder fazer. Falta de aviso não é. Vamos em frente. Jesus tinha aquela, né? Sabia que tinha, a missão dele era levar tudo que ele falava para todo mundo, né? Só que tudo aquilo que ele fazia ficava assim de curioso, né? Buscando um milagre. E a gente sabe lá da Gênesis que milagre não existe. Aquilo que é considerado milagre, se acontece mais de uma vez, já deixou de ser milagre. Há alguma lei por trás que a gente ainda não conseguiu descobrir, né? E ela nos fala que a luz de Jesus tranquilizava, né? Fazia com que as pessoas se sentissem bem. Sua luz ignota penetra dulcificando, de modo a que a singular e insólita serenidade de todos se aposse tranquilizante. Fonte viva, porque a gente tem que parar para pensar, e nós? Quem puder, volte lá no Fonte Viva e leia a lição 147. Refugia-te em paz. Ela é muito longa, vou ter que pular vários pedaços. Isso está em Mateus 6,31. Havia muitos que iam e vinham e não tinham tempo para comer, né? E o convite do mestre para que os discípulos procurem lugar à parte, a fim de repousarem a mente e o coração na prece, é cada vez mais oportuno. Nunca houve no mundo tantos templos de pedra como agora para as manifestações de religiosidade. Jamais apareceu tamanho volume de desencanto nas almas, né? Que fala da legislação trabalhista, das máquinas, a produção econômica, teorias sociais, mas a maioria dos homens permanece no vai e vem dos caminhos, entre a procura desorientada e o achado falso, mocidade leviana, velhice desiludida, saúde menosprezada, moléstia sem proveito, encarnação perdida, desencarnação e desespero. E ele nos fala, meu amigo, se adotaste efetivamente o aprendizado com o Divino Mestre, retira-te a um lugar à parte e cultiva os interesses da tua alma. Pode não ser num jardim, não tem problema, né? Penetrar o santuário dentro de nós mesmos. Há muitos sentimentos que te animam há séculos, imitando no teu íntimo o fluxo e o refluxo da multidão. Passam apressados do teu coração ao cérebro e voltam do cérebro ao coração sempre os mesmos. Incapacitados de acesso à luz espiritual. São os princípios fantasistas de paz e justiça, amor e felicidade que o plano da carne te impôs. Em certas circunstâncias, podem ser úteis, entretanto, não vivas exclusivamente ao lado deles. Exerceriam sobre ti cativeiro infernal. Refugia-se no templo à parte dentro da tua alma,
porque somente aí encontrarás as verdadeiras noções de paz e justiça, do amor e da felicidade reais a que o Senhor te destinou. Nesse livro aqui, eu já falei dele para vocês, Livro da Esperança, Antidivino Médico, página 206, 207, que é dele, está aqui. Não são os que gozam de saúde que precisam de médicos. Jesus em Mateus 9:12. E está no Evangelho, no capítulo 24, item 12, Jesus se acercava principalmente dos pobres e dos deserdados, porque são os que mais necessitam de consolações, dos cegos, dóceis e de boa fé, porque pedem se lhes dê a vista, e não dos orgulhosos que julgam possuir toda a luz e de nada precisar. E Emmanuel nos lembra que milhões de nós outros, espíritos encarnados e desencarnados, somos almas enfermas de muitos séculos. Os débitos e inibições nós contraímos em vidas passadas ou agora. E a gente fala, não, Jesus é o nosso divino médico. E ele fala assim, para pensar no Evangelho, onde é que a coleção de receitas com vista da terapia da alma. Tá? Perturbação do egoísmo, faze aos outros o que desejas que os outros te façam. Convulsão da cólera, na paciência possuirás a ti mesmo. Nos acessos de revolta, humilha-te e serás exaltado. Na paranoia da vaidade, não entrarás no reino dos céus sem a simplicidade de uma criança. Na paralisia do espírito por falsa virtude, se aspiras a ser o maior, ser no mundo servo de todos. Nos quistos mentais do ódio, ama os teus inimigos. Nos delírios da ignorância, aprende com a verdade te libertará. Nas dores por ofensas recebidas, perdoa 70 vezes 7 vezes. Nos desesperos provocados por alheias violências, ora pelos que te perseguem e caluniam. Nas crises de incerteza quanto à direção espiritual, se queres vir após mim, nega-te mesmo, toma tua cruz e me siga. Sim, nós somos espíritos inferiores, com ficha especificada nos gabinetes de tratamento nas esferas superiores. E instrutores e benfeitores nos acompanham e analisam ações e reações. Mas é preciso considerar que o facultativo, mesmo sendo nosso Senhor Jesus Cristo, não pode salvar o doente e nem auxiliá-lo de todo, se o doente persiste em fugir do remédio. E aí, o que aconteceu? Pegaram, logo depois, apresentaram a Jesus Isso mesmo. Apresentaram a Jesus aquele que estava, né, obsediado e estava surdo e gago. Lá no Novo Testamento, novamente, saindo dos territórios de Tiro, Jesus veio por Sidom, ao mar da Galileia, em meio território da Decápole, e traz-lhe um surdo e gago. Roga-lhe que lhe impõe a mão. Apartando-o da turba, em particular, lançou os seus dedos no ouvido dele, após cuspir, tocou com a saliva a língua dele. Levantando os olhos para o céu, suspirou, e lhe diz, efatá, que é, abre-te. Imediatamente seus ouvidos foram abertos, a ligadura da língua foi solta e falava retamente. Ordenou-lhes que a ninguém dissesse, porém, quanto mais ordenava, mais abundantemente proclamavam.
e maravilhavam-se sobremaneira, dizendo: ele fez todas as coisas bem, faz os surdos ouvirem e os mudos falarem. E Dona Amélia nos conta a sensação desse senhor. O homem o seguiu, atraído pelo magnetismo que se irradia do mestre, sentiu-se como jamais outrora experimentara uma sensação igual e acompanha quase em júbilo Jesus e se entregou em confiança total. Né? E aí, Dona Amélia Rodrigues, caminhando para o final da história, nós continuamos a mesma assim. Ela nos lembra que os mesmos interesses perturbam as atuais multidões. E ainda hoje, conquanto ouçam a verdade, demoram-se de entendimento tardo, quase se fossem surdos, e, embora falem, gaguejam diante dos compromissos superiores, demorando, lamentavelmente, na mesma odienta pachorra a que se acostumaram, rogando, porém, novidades, sobrenatural, maravilhoso, para prosseguirem no reino encantado da ilusão. Fica para a gente pensar, não é? Como é que nós agimos se a gente realmente encara o Evangelho, né, que é atitudinal, como a fonte de cura, os livros estão caindo aqui, como a fonte de cura. E como é que a gente vê Jesus? Para encerrar, uma mensagem de Bezerra de Menezes, levou você ler trechos, na noite de 12 de dezembro de 1977, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. E, mais uma vez, a gente percebe que espírito de luz, quando fala uma coisa, é atemporal. Olha só. Recebeu o título de Jesus e os Homens. Meu irmão, ninguém a que ele se comparasse. Homem ideal veio ter conosco e nunca nos abandonou. Antes dele, a Terra recebeu a presença dos grandes construtores de impérios, dos demolidores de civilizações. Passaram Alexandre Magno, da Macedônia, Aníbal, o cartaginês, Xerxes, o persa, Cipião, o africano. Depois dele, outros guerreiros vieram à Terra. Átila, o Huno, Alarico, o visigodo, Gengis Khan, e entre os grandes cabos de guerra, os técnicos da estratégia militar. Todos eles elegeram os triunfos dos impérios transitórios, e agora esboroaram as ilusões. Pedras acumuladas, capitais famosos quebrados, túmulos abertos, em cuja sombra o vento canta, as serpentes fazem ninhos e as aves agourentas entoam sua melopeia triste. Ele veio e ficou. Esteve transitoriamente entre os homens e nunca deste se apartou. Ninguém igual a Jesus. Lembra-te de Jesus, meu amigo, em todos os dias da tua vida. Seus feitos são maiores do que as suas palavras. Os seus silêncios são mais profundos e eloquentes do que os seus discursos. Os seus não feitos são mais notáveis do que todas as realizações da história. Não foi compreendido, mas compreendeu. Não foi amado, porém amou. Percorreu no máximo 400 quilômetros a pé. Sua voz, no entanto, alcançou a história da humanidade desde o dia em que saiu a ensinar. Considerado morto, injuriado e olvidado e a sós, é, até hoje, o símbolo do triunfador não conquistado. Oi, Luci, tudo bom? Paradinha para o momento, oi. Oi, Luísa, tudo bem? Oi, Soninha. Que bom.
Vamos caminhando aqui para o final, que meu tempo está estourando. Consola a humanidade há 2000 anos. Nenhum labéu, nenhuma queixa. Jesus é a ponte de união entre a terra e os céus. É o apelo vivo para que se superem todas as dores e angústias. Lembra-te dele, no momento tremendo de tuas aflições, e dialoga com ele no silêncio de tuas mágoas. Quizá não o escutarás pela acústica exterior. Todavia terás a certeza de que ele te falará intimamente. Não é apenas um símbolo histórico, é a história da humanidade dividida em duas épocas, antes dele e depois dele. Nos instantes do teu triunfo, lembra-te também de Jesus. Seja quais forem as circunstâncias, ele estará contigo. Lembra-te de Jesus e ser feliz, meu amigo. Vamos fazer a nossa prece. Gratidão, Senhor Jesus, por sempre se lembrar da gente, encarnados ou desencarnados. Gratidão pelo Consolador prometido que vem nos relembrar aquilo que nós precisamos fazer para evoluir, para melhorar, para nos curar. A cura profunda, nossa cura enquanto espíritos imortais. Gratidão a Maria que nos acolhe, que nos inspira, que nos sustenta. Enfim, gratidão por todo esse imenso amor que sempre que precisamos, e mesmo que às vezes nós nem precisamos, nem precisemos ou nos lembremos, em acréscimo de misericórdia nos envolve. Gratidão, Senhor, e ser conosco, hoje e sempre, encarnados e desencarnados. Muita paz a todos, gratidão. Gente, acabou meu tempo mesmo. Até domingo com outra história de Ana Amélia Rodrigues. Gratidão por estar aqui comigo. Vamos nos lembrar e ficar com Jesus. Tchau!